Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ação de ficção científica pós-apocalíptico de 2013, Snowpiercer. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Em 2014, a humanidade destruiu a atmosfera do planeta e causou o aquecimento global. Para resolver isso, os cientistas criam uma substância de resfriamento artificial, que é dispersa no ar. Reduz o calor. No entanto, também provoca uma nova era glacial que atinge o planeta. Felizmente, um cientista genial chamado Will Ford construiu um trem movido por uma locomotiva perpétua que viajará continuamente ao redor do globo. Os poucos humanos restantes no planeta agora vivem no trem, e aqueles que ousam sair morrem imediatamente de frio. Infelizmente, o classismo também existe nesta pequena sociedade e os vagões são organizados de acordo. As classes altas na frente, as classes econômicas atrás e os pobres na cauda. 17 anos depois, os guardas trazem comida para os pobres, composta por alguns desagradáveis blocos de proteínas. Todos devem sentar para recebê-lo, mas Curtis não senta até que um guarda ameace atirar nele. Curtis explica ao amigo Edgar que contou as portas porque planeja passar furtivamente pelo trem. O guarda então pergunta se há algum violinista experiente no grupo. E um casal de idosos se oferece como voluntário porque eles faziam parte da Orquestra Sinfônica de Boston. O guarda tenta levar Gerald porque eles só precisam de um músico, mas Gerald se recusa a ir sem a esposa. Isso faz com que o guarda espanque a mulher e quebre sua mão antes de arrastar Gerald embora. Depois, Curtis visita Tanya e seus filhos Timmy para pedir ao menino que troque blocos de proteína. Curtis corta seu novo bloco e encontra uma pequena cápsula com uma mensagem, que ele leva para Gillian, um velho maneta que está sentado ao lado de um logotipo de Unfor na parede. A mensagem diz não, nome de um especialista em segurança da seção penitenciária. Curtis quer encontrá-lo para ajudá-los na revolução. Então Gillian ajuda Curtis a mapear suas opções. Mais tarde, enquanto todos estão dormindo, um grupo de guardas chega com o assistente de Winford, Cloud, que começa a medir todas as crianças com uma fita. De repente, Cloud se aproxima de Tanya e move sua saia para encontrar Timmy escondido lá. Então Timmy tenta correr enquanto sua mãe grita. No entanto, os guardas capturam Timmy e espancam Tanya para calá-la. Depois de mais algumas medições, Cloud leva Andy, filho de Timmy e Andrew. Arrasado, Andrew grita e joga um sapato em Cloud. Então os guardas o capturam imediatamente. Momentos depois, o jovem Frank e o velho Franco colocaram um relógio no pescoço de Andrew antes de enfiar o braço por um buraco na parede, fazendo-o gritar de dor ao sentir a temperatura abaixo de zero. Então o ministro Mason chega e faz um longo discurso para repreender os passageiros por seu mau comportamento. Ela coloca o sapato jogado no topo da cabeça de Andrew, dizendo que as coisas no trem devem obedecer a uma ordem específica. Em seguida, Mason liga para o Enfor para fazê-lo fazer um discurso também, mas ele não atende. Os francos arrancam o braço de André, que está completamente congelado, e o esmagam com um martelo gigante para finalizar o castigo. Nos dias seguintes, as pessoas pobres começam a trabalhar arduamente para juntar as coisas e criar uma ferramenta que ajude a revolução. Curtis também obtém alguns cronole, que são pequenos blocos de lixo industrial usados por viciados para se divertir, mas também são altamente inflamáveis. Ele não consegue parar de pensar no fato de Mason ter chamado as armas dos guardas de armas inúteis, teorizando que elas ficaram sem balas durante a última revolta. Enquanto todos trabalham, o artista do grupo faz desenhos de todos os momentos importantes e presenteia Andrew e Tanya com retratos de seus filhos. Um dia, o alarme dispara de repente e todos lutam para entrar na fila dos guardas. O dispositivo deles está pronto. Então, para criar uma distração, eles começam a gritar em protesto contra os blocos de proteína. Um guarda agarra um velho e ameaça atirar nele. Então Curtis corre e coloca a arma em sua cabeça. Quando o guarda puxa o gatilho, nada acontece. Então Edgar grita que as armas não têm balas e o caos se instala. O dispositivo acaba sendo um trem gigante de canos sobre rodas, que o grupo começa a empurrar pelos próximos compartimentos com Curtis montado nele. Uma grande luta irrompe entre os guardas e os rebeldes, mas sem as armas, os rebeldes os dominam facilmente. De repente, um enorme guarda tenta bloquear seu caminho, porém, Gray pula em cima dele e rapidamente o mata, roubando suas chaves no processo. Depois, os rebeldes chegam facilmente ao carro da prisão, onde as celas são compartimentos nas paredes. Usando as chaves, eles conseguem libertar o especialista em segurança não.
que parece um tanto atordoado porque é um viciado. Depois de pegar um dispositivo de tradução na parede, Curtis explica que precisa de ajuda para passar pelas portas dos carros seguintes e que pode pagar a não com cronole. Ao pensar nisso, não fuma um cigarro, o que choca a todos porque os cigarros não estão disponíveis há mais de 10 anos. O pequeno Sean aproveita para roubar os fósforos de não. Depois de pensar muito, não joga o cigarro e todos começam a brigar por isso. Mas não também entra na briga até que Curtis o tira dali. Não revela que pegou as chaves e abre outro compartimento contendo sua filha Iona, que também é viciada. Não concorda em ajudar se ambos conseguirem um cronole para cada porta. Curtis aceita o acordo. Então não começa a trabalhar nos fios da porta. Depois que Iona anuncia que não há ninguém do outro lado, não abre a porta e o grupo confirma que está vazia. Alguém abre as janelas e todos ficam chocados ao ver a luz do sol novamente. Depois de quase 2 décadas o mundo lá fora está coberto de neve e todas as cidades estão completamente congeladas. Então não começa a trabalhar na porta ao lado e Iona diz ele está correndo logo antes de ela abrir. O grupo fica surpreso ao ver Paul, um ex-membro do grupo que agora está pulando como um maníaco. Ele não era assim. Então eles olharam em volta e perceberam que essas eram as máquinas que fabricavam os blocos de proteína. Paul foi trazido aqui para fazer os blocos sozinho, o que o deixou louco. Curtis olha dentro de uma máquina e fica horrorizado ao descobrir que os ingredientes para fazer os blocos de proteína são baratas. De repente ele encontra outra cápsula no chão e pergunta a Paul sobre isso, mas ele não sabe quem manda, apenas coloca na comida. Gillian abre e encontra a palavra água. Então Paul diz a eles que o abastecimento de água está a alguns carros de distância. Se controlarem a água, poderão controlar a negociação. Enquanto não tenta abrir a porta ao lado, Curtis conversa com Iona e descobre que ela nasceu no trem. Curtis vem de fora, mas não se lembra de nada antes do trem. Curtis também se pergunta se Iona é vidente, fazendo com que ela olhe para a porta e grite não abra. Infelizmente, é tarde demais. A porta se abre e revela uma sala cheia de homens mascarados e armados com machados. Como ameaça, eles seguram um peixe e o estripam. Os rebeldes não se intimidam e correm para a frente, iniciando uma luta caótica. Ambos os lados rapidamente começam a perder pessoas enquanto se matam sem piedade, espalhando sangue por todo o carro. Edgar e Curtis tentam avançar através do corvo enquanto matam muitos homens mascarados. Mas de repente Curtis escorrega no peixe. Um homem tenta matá-lo quando ele está caído, mas Edgar salta para matá-lo primeiro, bem a tempo. Na frente do carro, há ainda mais homens mascarados e alguns guardas, que anunciam que vão atravessar uma ponte. Então os homens começam a contagem regressiva e quando o trem chega à ponte gritam Feliz Ano Novo. Infelizmente, desde o ano passado, vários bancos de gelo se formaram na ponte. O trem treme loucamente ao passar por eles, fazendo com que todos caiam no chão, exceto Iona e Não, que olham pela janela para verificar os penhascos abaixo. Eventualmente, um guarda anuncia que eles cruzaram a ponte e todos se levantam para lutar novamente, apenas para serem interrompidos quando Mason e os francos entram no carro. Ela repreende os rebeldes por serem ingratos pelo abrigo e pela comida que Wilford lhe deu todos esses anos e informa que 74% deles serão mortos. Furioso, Curtis joga um machado em seu rosto, mas ele é bloqueado. De repente, Mason levanta binóculos e seus homens colocam máscaras especiais. Então Iona explica a Curtis que há um longo túnel chegando. O vagão escurece quando o trem entra no túnel, mas os guardas ainda podem ver graças às suas máscaras especiais. Os rebeldes são rapidamente dominados e começam a morrer um por um enquanto Mason aproveita o massacre como se fosse uma peça de teatro. Os rebeldes continuam morrendo, mas Curtis se lembra de algo e grita para Sean começar a atirar. Sean usa os fósforos que roubou para acender uma tocha, e logo ele e Andrew estão guiando um grupo de rebeldes com muitas tochas que trazem para o carro escuro. Com a ajuda do fogo, os rebeldes ganham vantagem novamente, e Gray agarra um oficial para ameaçar matá-lo se o inimigo não se render. Mason não se importa com algum funcionário de baixo escalão, então Gray o mata e continua a lutar, jogando uma faca para esfaquear Mason na perna. Curtis vê uma oportunidade e corre em direção a Mason, apenas para perceber que o jovem franco pegou Edgar. Por um segundo, Curtis não sabe o que fazer, mas no final, ele escolhe as necessidades de muitos e corre para capturar Mason enquanto Franco mata Edgar. Assim que Curtis agarra Mason, ela ordena que todos parem de lutar. O jovem Franco tenta matar Curtis, mas Fiona sai do esconderijo e o empala com uma haste de metal.
Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Depois que o grupo captura o velho Franco, eles lavam o sangue no carro ao lado, que tem água corrente. Tânia e Andreu machucam Mason para fazê-la falar, mas Mason só sabe que as crianças foram levadas para Wilford. Agora é a vez de Curtis ameaçá-la, dizendo que pode desligar o abastecimento de água. No entanto, Mason ri ao explicar que a água vem da frente do trem. É a neve e o gelo que o trem quebra enquanto se move. Curtis está pronto para matá-la, mas Mason consegue convencê-lo a levá-la com eles porque ela pode garantir uma passagem segura. Naquela noite o grupo decide descansar, mas Curtis e Gillian ficam acordados discutindo o próximo passo. Gillian não gosta de quantas pessoas já morreram, então Curtis se voluntaria para continuar sozinho enquanto Gillian cuida do grupo e dos prisioneiros. Depois de olhar a cicatriz no braço de Curtis, Gillian aceita. Na manhã seguinte, Curtis sai com Andreu, Tânia, Gray e Iona, sempre mantendo Mason algemado na frente. O primeiro carro em que entram é uma estufa, onde são cultivadas frutas e vegetais para a classe alta. Não dá um pouco de sujeira para Iona porque ela nunca tocou antes, e ela fica surpresa com os vermes. O próximo carro é um aquário gigante, e Mason oferece ao grupo um Suzy. Neste trem, os peixes só são consumidos 2 vezes por ano porque devem manter o equilíbrio do sistema ecológico. Mason tenta comer Suzy também, mas Curtis impede e a faz comer um bloco de proteína, apreciando seu rosto porque ela sabe o que há nele. Depois de passar pelo carro do açougue, eles encontram uma sala de aula cheia de crianças gritando. Tânia e Andreu imediatamente perguntam pelos filhos usando os desenhos, mas o menino só sabe que eles foram levados mais adiante no trem. A professora exibe um vídeo cheio de propaganda que ensina as crianças que Wilford é seu salvador misericordioso. As crianças adoram e até torcem pelo seu líder. Em seguida, a professora toca um instrumento e canta uma música que ensina as crianças que elas congelarão e morrerão se o trem parar. Nesse momento, eles passam por um ponto da paisagem onde, há 15 anos, 7 pessoas tentaram escapar, e agora seus corpos são estátuas congeladas na neve. Então entra um homem com um carrinho cheio de ovos quentes de ano novo. Tanto as crianças quanto os rebeldes pegam ovos para comer enquanto Geral também aparece para tocar violino para eles. Depois que Tânia percebe quanto Geral mudou desde que conseguiu esse emprego, Curtis encontra uma cápsula no ovo com uma mensagem que diz sangue. Quando o carrinho chega ao outro carro, ele e o professor tiram armas das pilhas de ovos para começar a atirar. Todos se escondem, mas infelizmente a professora mata Andreu antes que Gray acabe com ela com uma faca. Mason tenta atirar em Curtis, mas ele chuta a arma da mão dela no momento em que um vídeo ao vivo aparece na TV da sala de aula. O carroceiro matou todos os rebeldes e agora o velho Franco pode atirar em Gillian. Curtis, de luto, se vinga matando Mason. O grupo segue em frente e nos carros seguintes encontram pessoas chiques que utilizam todos os tipos de serviços como médicos, alfaiates e um salão de beleza. Enquanto atravessam a sala de jantar, Franco também se mexe e percebe que o trem está virando de forma que seu carro e o dos rebeldes fiquem adjacentes. Franco imediatamente abre fogo e Curtis atira de volta, errando todos os tiros até que ambos fiquem sem balas. Enquanto eles recarregam, não vê um floco de neve entrando pelos buracos das balas, o que ele considera uma pista. Então Franco e Curtis atiram mais uma vez, mas como isso não leva a lugar nenhum, eles decidem seguir em frente. O grupo atravessa um spa antes de chegar à sauna, onde se esconde nas barracas antes que Franco e 2 guardas os alcancem. Franco abre uma barraca e mata um passageiro de alta classe, depois mata o guarda que o chama por isso. Naquele momento, Gray salta para matar o outro guarda e esfaquear Franco no ombro, iniciando-se uma luta. Enquanto os 2 homens lutam, Curtis sai para atirar em Franco, mas ela não consegue mirar sem ferir Gray. Quando Franco nocauteia Gray, Curtis finalmente atira, mas Franco atira de volta e machuca o braço de Curtis. Tânia tenta atacar Franco também, mas ele simplesmente atira nela. Em seguida, Curtis começa a lutar corpo a corpo com Franco e depois de muita luta, Franco nocauteia Curtis. Então Franco tenta esfaquear Curtis, mas é impedido por Gray. Desta vez, Franco domina rapidamente e o esfaqueia no peito, matando-o. Quando Franco abre outra barraca, ele encontra Não escondido atrás de uma mulher, provocando mais uma briga. Enquanto Não empurra Franco para baixo e começa a estrangulá-lo, Iona sai e pega a faca para matá-lo. No entanto,
Não quer que ela mate e o faz largar a faca, que é agarrada por Curtis, que desperta para esfaquear Franco na lateral. Depois, Curtis corre para ver como está Tanya, que pede para ver o desenho de Timmy uma última vez antes de morrer. O grupo segue em frente e cruza um carro que organiza uma festa barulhenta, cheia de álcool e decadência, seguido por um carro com boxes cheios de viciados. Não e Yona aproveitam a oportunidade para roubar algumas peles e álcool. Em seguida, eles passam por um carro computadorizado e, depois de cruzar uma ponte, finalmente chegam à porta do cofre de Wilford. Enquanto Yona desmaia porque bebeu demais, Curtis manda não abrir a porta. Não pede mais Cronoli, fazendo Curtis enlouquecer e começar a bater na porta. Não luta com ele para acalmá-lo e depois lhe dá o último cigarro da terra, que Curtis gosta enquanto conta a sua história. Durante os primeiros dias no trem, os pobres tinham que comer os fracos e os bebês tinham o melhor sabor. Curtis matou uma mãe e quase matou o bebê Edgar também, mas Gillian apareceu e ofereceu seu braço. Logo todos começaram a copiá-lo, mas Curtis ficou com uma cicatriz no braço porque tentou e não conseguiu. Poucos dias depois, os guardas começaram a chegar com os blocos de proteína. Em troca, não confessa que está estocando o Cronoli porque é inflamável. Então ele fez uma bomba para explodir a porta externa. Durante a última década, em cada ano novo, não olhava para fora e via sinais de que o gelo estava a derreter. Por isso pensou que poderiam escapar e sobreviver. De repente, a porta se abre e Cloud sai para atirar em não e pegar sua bomba Cronoli antes de dizer a Curtis que Wilford convidou para jantar. Curtis entra e finalmente conhece Wilford, que explica que Curtis é a primeira pessoa a percorrer toda a extensão deste trem porque nunca esteve na parte de trás. Depois Wilford fala sobre a importância do equilíbrio ecológico, mas como a seleção natural demoraria muito, anos atrás ele elaborou um plano. Acontece que ele e Gillian trabalharam juntos o tempo todo e criaram revoluções falsas que derrubaram a população. Curtis deveria ter perdido alguns carros, mas teve sorte. Então, para acertar o equilíbrio, Wilford liga para o cara do ovo e ordena que ele mate todos os pobres restantes na parte de trás, mas poupe 18 para comemorar seu 18º ano. O som de gritos e tiros chega pelo telefone, e Curtis percebe que o logotipo ao lado de Gillian era seu telefone particular. Enquanto isso, Franco acorda na sauna e simplesmente puxa a faca. Do lado de fora do carro de Wilford, Yona e não também acordam, apenas para perceber um dos convidados vindo para atacar. Não rapidamente o para e o empurra para dentro do mecanismo do trem para matá-lo. No entanto, há mais foliões furiosos chegando para contê-los. Não bloqueia a ponte enquanto diz a Yona para abrir a porta. De volta a Wilford, ele traz Curtis para dentro da locomotiva para que ele possa ter um momento a sós, algo que não experimentava desde que entrou no trem. Oprimido, Curtis cai de joelhos e chora enquanto Wilford lhe traz a última cápsula com uma mensagem que diz trem. Wilford quer que Curtis assuma seu lugar como líder, dizendo que é o que Gillian também queria. A multidão de foliões ao mesmo tempo que Yona finalmente abre a porta. Cloud sai para investigar, mas Yona mata e pega sua arma, atirando em Franco até que ela fique sem balas. Franco ainda está vivo, então não diz a Yona para ir embora. O Cronoli de Cloud e os fósforos de Curtis. Yona corre para dentro e estende a mão, mas Curtis está sob a manipulação de Wilford e a empurra. Desesperada, ela pega um garfo e levanta um piso para revelar Timmy trabalhando na alimentação do motor. Wilford explica que eles ficaram sem peças ao longo dos anos, então hoje em dia ele usa crianças como substitutos. Um furioso Curtis pula em Wilford para espancá-lo, então ele dolorosamente enfia a mão no ladrilho para parar as engrenagens do motor e dá Yona os fósforos. Enquanto Yona acaba, Andy sai de um compartimento e vai até o motor para ativá-lo novamente. Em apenas um segundo, não mata Franco. Yona acende o Cronoli e Curtis superador de quebrar o braço para desligar o motor novamente para que Timmy possa sair. Então o grupo corre para se abraçar enquanto o Cronoli explode, explodindo a porta, mas também causando uma avalanche gigante que cai sobre o trem. Os vagões começam a cair um por um e o trem sai dos trilhos até que a frente fica presa na neve e finalmente para. Momentos depois, Timmy e Yona acordam no carro cercados por fogo e pelos corpos de outras pessoas. Vestindo as peles roubadas, eles saem e observam um urso polar enquanto percebem que não morrerão de frio. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.